Tá bom, o importante é o som, né? É, O som eu vou tá, desligar meu o microfone. som tá ok, né? Tá bom o som. Ela tá, a tia Maria tá falando, mas tá desligado o Você está microfone. falando, mas seu microfone está desligado. Desculpa, eu estava a dizer, a gente já sabe que o David é bonito, a gente Já. não precisa muito de ouvir, a gente já conhece, a gente quer é a voz dele. Bom, então. Agradeço a sua generosidade, viu, irmã? Já Não, acabou, é generosidade. acabou o jantar já? Não, mas agora vê para o de lado e a gente vai. É Vamos orar. sobremesa agora, é sobremesa. É. Bom, vou desligar o microfone, tá, gente? Tá bom, gente. Ok. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa noite a todos, né? É uma alegria estar com vocês de novo, né? Mais uma semana que o Senhor nos concede. E isso é vitória, né? Vamos aí cada dia, né? Vencendo os obstáculos que nos são propostos e seguindo com fé, né? O importante é que a nossa fé esteja viva e assim Deus vai nos abençoando até o dia da grande colheita, né? O Senhor vai nos levar. Amém? Então eu tenho duas visões aqui no Zoom. No Zoom tá tremido e no meu aplicativo aqui tá ok. Mas, bem, enfim, espero que isso não atrapalhe, né? Qualquer coisa vocês minimizem aí para não chamar a atenção, né? Às vezes um defeito assim fica tirando a atenção da gente. Amém? Então, glória a Deus. Nós estamos aí, irmãos, na verdade, eu falei no 13, mas é o 12, né? Nós acho que ainda não terminamos o 12. Deixa eu dar uma olhada aqui. Capítulo 12. Eu me lembro que a gente falou bastante aqui no versículo 1 e 2, né? Nós praticamente finalizamos, né? Eu acho que sim, nós finalizamos. Ficou alguma dúvida? Alguma coisa do 12 que a gente não tenha passado? Se vocês puderem me ajudar aí, mas eu acho que nós vimos até o final, né? Não, eu vou a renovação da vossa mente, né? A sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, e vice-versa. Acho que é começar o 13 mesmo, viu, bebê? Eu acho que isso sim, né? Nós lemos as Eu já leu o primeiro do 13 também. Não te deixei vencer o mal, mas vencer o bem com toda a alma esteja sujeita à autoridade. A gente ia começar o 13 mesmo. Terminamos o 12, né? Amém. Sim. Ok? Então, isso daí. Vamos começar o 13, então. E o 13 é interessante. Eu acho que é bem pertinente aos dias que nós estamos vivendo, né? O capítulo 13, do versículo 1 até o 7, fala aqui da atitude, né, do cristão em relação às autoridades humanas, né? Em questão às autoridades constituídas aí no no país, né, no estado, as autoridades que estão constituídas. E aqui, então, ele fala da soberania de Deus sobre as autoridades. Deus constitui tudo, né? As autoridades, todas as autoridades, elas estão aí porque assim Deus permitiu. Mas é uma coisa que mexe um pouco, acho que, com a nossa percepção do mundo hoje. Parece, eu quero que vocês digam se eu estou errado, mas parece que a percepção que nós temos hoje de muitas autoridades não são muito legais, né? Parece que assim, um desapercebido, assim, se a gente responder de pronto, a gente vai dizer, acho que Deus estava enganado quando deixou algumas autoridades chegarem ao poder, né? Parece que alguma coisa estava errada. Mas veja bem, nós vamos perceber o que a Bíblia fala, todo o nosso entendimento, toda a nossa atitude como cristão vem da Bíblia. Nós não podemos contrariar a Bíblia, nós não podemos dizer, não, essa parte aqui eu não aceito, né? Isso aqui eu não concordo. Então nós temos que entender o espírito da palavra e como Deus conduz a humanidade, né? Durante todos os períodos aí, e sabendo que realmente Deus
ele sempre esteve e está no controle de tudo, inclusive dessas autoridades que nós, humanamente falando, questionamos. Amém? Então vamos lá. O versículo primeiro, eu queria ler o versículo primeiro para a gente introduzir o assunto, né? Dentro da palavra, do capítulo 13. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém? Aí vem o pensamento: poxa vida, eu me lembro de uma figura A, figura B. Nós não estamos aqui para falar de política ou nominar pessoas, porque nós vamos ver mais tarde que não são as pessoas, né, que Deus se refere, né? Nossa luta não são contra pessoas, né? Mas contra instituições, né, contra cargos e contra os poderes que estão por trás dos cargos. Então a Bíblia está dizendo que Deus está por trás de toda autoridade. Aí você pode dizer, não, no meu país não está muito certo, eu não tenho uma pessoa que respeita a Deus no poder, eu não tenho uma pessoa justa, não há justiça, eu não tenho percebido a justiça nesse mundo, nesse meu país, no lugar onde eu vivo, ok? Mas vamos lá. Eu queria lembrar vocês que Deus permitiu que muitas vezes que o povo de Deus fosse subjugado, fosse escravizado por outros povos. Amém? Um objetivo que Deus tinha. E não adiantava o povo questionar, mas foi permissão de Deus, né? Então, teve o exílio da Babilônia, né? Eles primeiro, os babilônios e assírios, eles dominaram o reino do norte, né? Israel, nessa época, 700, né? No século 8 antes de Cristo, 722, teve o exílio babilônico lá, né? O reino do norte caiu, que era Israel, né? Então, aquela território de Israel funcionava assim: o reino do norte, Israel, e o sul, abaixo, era Judá, né? Então, o reino do norte caiu em 722 e foi dominado pelos babilônios, né? Quem lembra da história de Nabucodonosor, né? Essas coisas todas. Oi? Sim. Pois não. Né? E depois de cento e poucos anos aí, em 586, o Reino do Sul também caiu, né? Foi a destruição de Jerusalém, ok? Foi a destruição de Jerusalém. Então, Judá também foi dominado aí. Então, esse povo ficou ali escravizado. Aí nós temos aí a história de Daniel, né? Muito a história do povo sofrendo ali na mão, como escravos. Amém? Aí eu pergunto, Deus perdeu o controle nessa época? Deus não perdeu o controle, né? Aquele era o povo de Deus, era o povo da promessa, existia sobre eles a promessa, mas eles precisaram passar por um momento dominados pelo pecado, pela escravidão. Amém? Agora eu pergunto para vocês, nós muitas vezes não ficamos anos dominados pelo pecado também? Muitas vezes nós viemos a Deus, nós começamos a acreditar em Deus, nós dizemos assim, Jesus é o Filho de Deus, eu creio, eu entrego minha vida para Jesus, eu confio em Jesus, mas o pecado ainda, às vezes, nos escraviza por muito tempo, ou por algum tempo, amém? Por quê? Porque eu preciso de um processo, eu preciso entrar em sintonia com essa fé que eu tenho, e as minhas atitudes precisam entrar em sintonia com a fé que eu tenho, para que essa fé seja materializada. Não só no mundo espiritual, porque eu criei com a minha mente, com o meu espírito, e eu fiz um pacto com Deus, né? Na minha alma, eu criei em Deus, né? E meu nome foi escrito no livro da vida, mas eu preciso, no processo, me livrar do pecado. Eu preciso me livrar dessa vontade e dos anseios que eu tinha antes. Amém? Por quê? Porque Deus ele continua respeitando o indivíduo, né? Então Deus quer que nós escolhamos Ele e que nós escolhamos viver uma vida separada, lembra? Santo, né? Como nós lemos lá no versículo 2, né?
no versículo 1, né? Do 12, lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, separado. Então é necessário que a minha vida seja um sacrifício vivo e santo. Eu preciso, de alguma forma, coordenar essa minha crença e praticar essa minha crença. Amém? Deus, o que ele faz? Ele entra com a instrução para que nós pratiquemos a crença, ele entra com a teoria dizendo assim, olha, se você fizer, as coisas vão acontecer. Mas Deus não nos obriga a fazer. Amém? Deus não nos obriga a amar. Ele diz assim, amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Amém? É uma instrução que Deus dá, e dentro dessa instrução vai a capacidade de Deus, que Deus já dá ali sobrenaturalmente, para nós amarmos. Condição que nós não tínhamos sem o Espírito Santo. Sem Deus nós não conseguíamos amar. Nós queríamos amar, mas não conseguimos. Mas Deus, quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros, ele está dando uma capacidade sobrenatural de você conseguir amar. O que você tem que fazer? Eu vou amar. É uma atitude minha e tua. Amém? Então, dentro disso, o povo, ele muitas vezes, sabendo que conhecia o Deus verdadeiro, tendo já provado de milagres, né, que Deus fazia no povo, Deus levantava profetas e falava diretamente com o povo, Deus se revelava ao povo desde Abraão, né, o início da caminhada do povo de Israel, né, dos hebreus com Deus foi Abraão, e esse povo já tinha ouvido as histórias de Abraão, de Jacó, de Isaac, mas eles ainda erravam, eles ainda não tomaram a atitude de se livrar do pecado. Eles ainda não santificaram sua vida, não levaram seu corpo, né, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso a vida deles não era completa. E por isso o inimigo conseguiu entrar nessa brecha e conseguiu autoridade diante de Deus para oprimir o povo e para subjugar o povo como escravo. Amém? Olha que situação interessante que às vezes eu e você, o ser humano, se coloca. Nós somos livres pelo sangue de Cristo, mas nós não agimos como filhos de Deus. Nós não agimos como pessoas livres. Nós nos colocamos debaixo do pecado. Mesmo estando livres, um documento, um sangue de Cristo ali derramado para que eu e você fôssemos livres do pecado. Mas nós não saímos do pecado. Então Deus permite que o homem então ele seja escravizado, ele sinta a opressão do pecado, ele sinta o domínio do pecado, ele se torne refém do pecado, para que o homem acorde e diga, olha, essa vida de escravo não é boa. Antes eu era livre e não dei valor, não consegui me posicionar como uma pessoa livre, então agora eu estou escravizado, eu não quero mais o pecado. Então o povo precisou se cansar do pecado. Eu, na minha humilde opinião, vejo que Deus, ele deixa o povo ser açoitado pelo mal, pelo inimigo, para que o povo se canse e veja que o pecado não é bom, que a consequência do pecado não vale a pena. Amém? Então, o povo ficou exilado. Outro exemplo de exílio, aí o povo se liberta, né? Antes disso, né? Já tinha lá, em 1700, né? Foi antes disso, 1700 a.C., por aí, o povo foi escravizado pelo Egito. Já tinha sido escravizado pelo Egito, lembra? Né? Aí ficou 400 anos na mão de Faraó, ali, né? Uns dizem que ficaram ali construindo as pirâmides, né? Quem sabe, né? Foram os judeus que construíram muitas pirâmides ali, carregando aquelas pedras pequenininhas, né? Que a gente vê lá no Egito. E até o Êxodo foi no ano de 1300, mais ou menos, antes de Cristo. Você vê 400 anos de escravidão. Jesus já tinha dito, vocês vão ficar 400 anos escravizados, né? 4 gerações, né?
uma das contagens da geração na Bíblia é 100 anos, né? Então tem essa contagem. Agora eu estou começando a olhar para o Apocalipse e para gerações, né? Aí do final dos tempos. Uma das contagens é 100 anos, né? Porque aqui Deus tinha dito 4 gerações e foram 400 anos. Então, se a gente dividir 4 gerações por 400 anos, são 100 anos, né? Alguma outra referência bíblica fala em 70 anos, né? Então, tem essas coisas para a gente estudar no futuro próximo aí, né? Mas então, enfim, Deus então permitiu. Então, Deus permite que a gente fique sobre um governo mau, que até nos escravize? Permite. Por quê? Porque Deus fala, eu vou castigar esse povo para ver se eles são gente boa mesmo. Não por causa do pecado, irmãos. Se não houvesse o pecado e se o pecado não vencesse na nossa mente, no nosso coração, Deus não teria necessidade de nos deixar essas dificuldades, né? Padecer essas dificuldades. Então, por causa do pecado. Amém? Agora eu quero fazer um paralelo, né? Eu só vamos ler um pouquinho mais aqui. Eu queria ler isso aqui para a gente ver, né? Então diz aqui que toda autoridade procede da vontade de Deus, então. No versículo 2 diz assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que não e os que resistem trarão sobre si condenação. Eu quero lembrar aqui que muitas vezes, nessa ânsia da gente saber o que é justiça. Espera aí que a TV ligou sozinha aqui. Um momentinho. Tem que orar, irmão. A TV ligou sozinha. Então, assim, na ânsia da gente querer dizer o que é justiça, né? A gente acha que a gente sabe o que é justiça, vamos atrás de justiça. As pessoas dizem assim: não, eu vou lutar contra a injustiça. E acabam indo contra os poderes instituídos, de forma fora da lei, né? Então a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que fazem tal coisas vão receber a condenação em si mesmos. Existia um personagem muito famoso na Bíblia que tinha uma atitude assim. Ele era um rebelde. Por quê? Porque os romanos escravizavam o povo de Deus, né? E era uma escravidão dura, era difícil, era muito imposto que eles tinham que pagar. Então, surgiu lá um tal de Barrabás. Já ouviram falar? E Barrabás, então, tinha um grupo rebelde. Ele achava que ele ia libertar o povo através de uma guerrilha, né? Através de matando soldados romanos, fazendo guerrilha. Mais ou menos isso aí. A Marta está fazendo um símbolo proibido aqui, né? Que nos dias atuais, mas é isso mesmo. Então, a gente sabe, né, que existe aí um povo que é rebelde. Né? Ele se rebela contra aquilo que eles não creem e eles vão, então, procurando na força, né, do seu braço tentar destituir um poder instituído. Amém? E então Barrabás tinha essa visão de mundo. Era uma pessoa, ele estava errado no sentido de procurar justiça? Não. Mas ele não estava seguindo a estratégia de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Você lembra que às vezes você pode ter uma vontade de servir a Deus, mas essa vontade que você tem de servir a Deus, ela não é agradável a Deus? Né? Então voltamos lá para o versículo 12. Para o capítulo 12, né? Capítulo 1, versículo 1 de novo: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, irmãos? Então eu não posso sacrificar a Deus de qualquer forma. Eu vou ajudar Deus, eu vou acabar com todo homem mau, eu vou sair decepando a cabeça de cada um que não aceitar Jesus e vou fazer justiça. Não é esse o método de Deus. Então isso não é agradável a Deus. Então nem tudo que eu penso que seria bom, que é uma atitude que na minha visão é justiça, para Deus não é.
Como que nós nos posicionamos? Nós nos posicionamos olhando a palavra de Deus e vendo que Deus constituiu autoridades sobre os homens. Então nós seguimos as leis. Amém? O cristão segue a lei. Porque os magistrados, no 3, porque os magistrados não são para temor, porque se faz o bem, e assim quando se faz o bem, e assim quando se faz o mal, perdão, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, e tenhas louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Eu queria colocar só essa visão aqui, esse termo que usa aqui, está dizendo assim, no versículo 6 repete aqui, ó, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Aí você olha para alguma autoridade que nós lembramos novamente, né? Você fala, esses são ministros de Deus? E você questiona, eu questiono, né? Porque nós olhamos a atitude dessas autoridades, nós falamos, são ministros de Deus? Sim, são ministros de Deus. E Deus usa ministros para o bem das pessoas ministradas, que sou eu e é você. Amém? E muitas vezes Deus usa pessoas maus para nos ministrar, ou seja, para nos ensinar. Né? Lutero, né, como eu sempre cito a frase de Lutero, ele costumava dizer que o diabo é o diabo de Deus. Porque Deus usa o diabo para disciplinar o povo e para instruir o povo. Mesmo nas dificuldades, Deus permitia que o diabo fizesse suas maldades para a instrução do povo. Nunca para o diabo nunca teve domínio sobre o povo de Deus. Mas ele recebe permissões para tocar em áreas da nossa vida que Deus quer corrigir. Amém? De tal forma que se você estiver fazendo a vontade de Deus da forma correta, Deus jamais vai permitir que o diabo entre nessa área da tua vida, porque você já está fazendo a coisa certa. Amém? Então o inimigo não tem poder de entrar nessa área onde você entrega para Deus, onde você está agindo de forma correta, né? Então, se existe ali alguma coisa ruim, nós não devemos dizer assim, poxa, é esse político, é esse fulano de tal, é esse ladrão, é esse desonesto que está acabando com a minha vida. Não, você tem que dizer assim, por que Deus permitiu que isso acontecesse com a minha vida, com a minha cidade, com o meu país, né? Por que Deus permitiu que esse mal assolasse aqui? Então você vai encontrar na base da palavra que isso é sempre fruto de um pecado, de uma correção que Deus queria fazer na sociedade. Eu acho que hoje, irmãos, eu tenho certeza disso, aliás, Deus está nos chamando para um concerto. Amém? Deus está nos chamando para que nós dizemos assim, Senhor, o inimigo tem chegado à nossa porta, o inimigo tem assolado a nossa família, ele tem chegado à nossa fazenda, aos nossos bens, à educação dos nossos filhos. Então eu preciso me levantar em oração, eu preciso me levantar em santidade, eu preciso lutar contra as hostes malignas. E essas hostes malignas que eu queria então comparar você. E eu faço uma pergunta aí retórica para você então. Quem que está dominando, né? Quem que está governando então hoje? É esse pessoal aqui que Deus chama de ministros de Deus, né? Que o apóstolo Paulo chama aqui de ministro de Deus, no versículo 6? Ou são alguma coisa por trás? Então eu queria falar sobre as hostes espirituais da maldade. No livro de Efésios, Paulo chama uma espécie de poder que ele chama de hostes espirituais da maldade. Amém? Vamos ler lá no contexto. Ele fala de uma guerra espiritual
Tem, Davi. Oi. Eu acho que tem um livro disso daí. Eu acho que eu tenho um livro chamado isso aí. Tem um livro. Tem vários livros a respeito disso. Tem um famoso. Hostes da Maldade. Tem um antigo, que é Nesse Mundo Tenebroso, né? Que fala sobre essa parte. E tem esses. Sobre esse nome das hostes espirituais da maldade, eu creio que tem também, Marta. Não me lembro o autor eu tenho um desses. Depois você procura aí que tem sim. Tá bom? Então, diz assim, Hebreus, capítulo 6, né? Aliás, Efésios, perdão, capítulo 6, né? Deixa eu ver aqui. Assim, Efésios 6, vamos ler a partir do 10 aqui. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Né? Nessa tradução que eu me lembrava, fala hostes espirituais da maldade, ou forças espirituais do mal, é a mesma coisa, né? Hostes significa exércitos, né? É um poder, é um exército, um tipo de dominadores. E ele chama aqui, eu queria chamar a atenção, que ele chama assim, contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Então aqui Paulo fala que os dominadores desse mundo tenebroso são forças espirituais do mal, né? Aqui até nas regiões celestiais, onde há batalha, né? A batalha da oração ali dos anjos de Deus contra os anjos caídos, que são os demônios, onde acontece a nossa luta, né? Essa luta, sim, nós não aceitamos, nós não nos dobramos, como diz lá Romanos 12:2, nós não nos conformamos, né? Não vos conformeis, nós não nos conformamos, então nós lutamos espiritualmente contra essas hostes de dominadores do mal, mas contra os poderes instituídos, carnalmente falando, a Bíblia diz para nós obedecermos. Davi, desculpa. Você pode dar uma palhinha rapidinho o que é a principado de potestade, só para o pessoal ficar ligado? Sim, tá. Sim. Rapidinho. Existe uma hierarquia de espíritos malignos, né? De anjos caídos, né? O que são os anjos caídos? Segundo a Bíblia, são anjos que seguiram a Satanás na sua rebelião. Amém? Então a Bíblia diz que quando Satanás ele quis ser igual a Deus, ele quis um reino, ele cobiçou, né, a Deus, ele se tornou ali orgulhoso, ele pregou, ele fez uma rebelião ali para os anjos. Então ele pregou essa rebeldia e ele conseguiu arrebatar 1/3 dos anjos. Amém? 1/3 de toda a população do céu, os servos de Deus, os anjos, eles seguiram Satanás. Então, quando Deus precipitou eles do céu, derrubou eles do céu, né? Eles foram, vamos dizer, destituídos, né, da sua graça, né, do seu convívio com Deus ali, Satanás levou 1/3 dos anjos caídos, né? E o que tinha lá? Tinha anjos, arcanjos, né? Tinha várias patentes de anjos que seguiram Satanás. Então, na cristianologia lá, né, no estudo dos anjos, a gente entende assim, né? Eu não sou um especialista, mas nos anjos os anjos de Deus, então existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Existem aí uma hierarquia de anjos, como se fosse ali comandantes e comandados, né? Então eles têm ali a sua hierarquia dentro do exército de Deus. E na hierarquia dos inimigos, eles mudaram de nome. Eles viraram ali potestades, principados e dominadores. Amém? Então eles têm outros nomes. Eles atuam de forma ali espiritual nas pessoas, uns com uma patente maior e uns com uma patente menor.
né? Então, da mesma forma que existe a hierarquia dos anjos, existe a hierarquia dos demônios, que são anjos, que são ex-anjos, né? São anjos caídos, que agora servem ao mal, ao Satanás. Amém? Então, só para completar, Amém. quer dizer que tem uma turma que é mais poderosa, mais forte, assim como o coronel, o general, como igual ao exército, e tem a outra turma que é um pouco mais fraco. Então, o mais forte cuida de X e Y, então ele dá ordem aos outros mais fracos, assim como, não sei se vocês lembram da história de Daniel, que o anjo demorou 21 dias para trazer a bênção para ele, porque tinha um anjo um demônio que era uma patente mais alta segurando esse anjo que era uma patente mais baixa. Só para vocês entenderem. Era o príncipe, chamado do príncipe da Pérsia, né? Príncipe da Pérsia. Então, só para o pessoal entender o que é principado e potestade e anjos e espíritos malignos. Os anjos, potestade e principado, eles são mais fortes que os outros. Só para entender essas coisas. Amém? Tá? São espíritos territoriais, né? Então, isso a gente não é o nosso objetivo aqui, mas então existem demônios que cuidam de um país, que cuidam de uma região, né? Então, eles são principados. Então, Daniel chama ali de principado da Pérsia, né? Assim como no Brasil existe aí, né? Algumas religiões aí chamam as suas entidades, né? De Deus, né? Como tinha na mitologia grega ali o Zeus, né? Então, hoje, né? Eu estava vendo aqui no Brasil, a gente tem agora a ascensão de um grupo que adora Xangô, né? Eu estava vendo a raiz, né, ali dessa crença, né? Ele é o Zeus, né? Ele é o Zeus, né? Para vamos dizer, para os gregos, né? Então vai mudando de nome, vai mudando de nome conforme a cultura, né? Mas são os mesmos espíritos, né? Que mesmo vão ali. Demônio. Então seria o Deus Todo-Poderoso. Então ele é o Deus do trovão, né? Ele tem várias atribuições ali, vários nomes que ele recebe conforme o seu poder, né? Ele então as pessoas que adoram aí na cultura, na religião afro, né? Elas adoram a essa entidade, né? Xangô. Então, agora nós tivemos aqui no ministério nosso uma festa, né? A Xangô, né? Então saiu o povo que adorava a Deus e entrou o pessoal que adora essas entidades, né? Então nós estamos exatamente sobre esse contexto que nós estamos estudando hoje, né? Muitas vezes nós somos dominados por espíritos estranhos à Bíblia, por dominadores, vamos dizer, aí eu queria, é isso que eu queria aproveitar até essa lembrança, né? A gente foi por outro caminho, mas chegamos no mesmo lugar. Eu queria dizer para vocês, então, que em Romanos 12, Paulo está dizendo da observância cívica do cristão a respeito da lei. Nós somos observadores da lei, nós somos seguidores da lei, nós somos, vamos dizer, pessoas que não se revoltam, né? Não se rebelam contra as leis instituídas. Amém? Mas, porém, dessas pessoas que são colocadas por Deus, muitas vezes há sobre essas pessoas um domínio de potestades que dominam essas pessoas, né? Então Deus permite ali que essas pessoas dominem um país, uma região, e nós devemos obedecer aquele cargo cívico que aquela pessoa exerce, porém sobre ela pode haver um espírito maligno. E como que nós agimos, né? Você lembra que o povo, inclusive, o povo de Israel pediu para que Deus colocasse Saul como seu rei. Amém? E Saul era um homem que procurava seguir a Deus, mas num certo tempo da sua vida ele se desviou. Né? O orgulho, a vaidade chegou no seu coração e ele começou a servir outros deuses. E a Bíblia conta que ele chega até a consultar os mortos, né? Coisa que era proibida, consultar uma necromante para falar com o espírito de um profeta que havia morrido. Então Deus proíbe isso daí taxativamente na Bíblia, né?
Então, se você sabe que hoje em dia existem, né, religiões que consultam mortos, mas isso na Bíblia é taxativamente proibido. Então, o que acontece? Saul, então, se desviou drasticamente da verdade. Amém? Mas, então, qual foi a atitude de Davi, um cristão verdadeiro, um crente verdadeiro, né? Cristão não, porque ele é antes de Cristo, mas ele é a figura ali, né, do servo correto. E o que ele faz? Ele chega um momento que ele podia ali, ele pegou Saul na caverna ali desprevenido, né? Ele podia ter matado Saul, mas ele não faz. Ele fala: quem sou eu para tocar a mão de um ungido de Deus? Quem sou eu para fazer mal ao ungido de Deus? Você entende que Deus coloca as pessoas no lugar e não vai ser eu, a minha revolta, que vai tirar, mas vai ser o Espírito de Deus. Amém? Deus tem um propósito, irmãos, nisso tudo. Se tem aí um primeiro-ministro aí esquisito, né, no seu país, ou se tem um presidente esquisito aqui no meu país, é Deus que permitiu. Amém? Talvez para que você se converta de verdade nesses momentos de luta, de dificuldade. Poxa vida, estão querendo ali atingir a minha família, estão querendo mexer com a minha filha, estão querendo mexer com, né, com tudo que eu guardei, tudo que eu construí na minha vida, estão querendo levar, né, na mão grande. Então você, o que você faz? Você ora, você confia em Deus, porque você chega à conclusão que confiar no mundo físico não está dando certo. Você chega à conclusão que os seus políticos não te representam, eles não vão lutar por você. Que o teu prefeito, o teu governador não vai lutar por você. O teu exército não vai lutar por você, você tem um exército, e o teu exército não vai lutar por você, te deixa na mão. Né? Nós estamos experimentando isso, irmãos. E nós dizemos assim, Senhor, né? Aí você lembra do Salmo, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aí você lembra da Bíblia. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você diz, Senhor, eu vou confiar então em Ti. Eu vou confiar na Tua palavra. E você recorre a Deus. Então, irmãos, você obedece à lei, você segue os preceitos, mas você sabe que sobre muitas vezes sobre essas lideranças que você tem ali que obedecer, você sabe que existem potestades dominadores que dominam lugares e dominam mentes de administradores. Então você sabe que aquele não é o seu Deus. Você está no mundo, mas você não vive a circunstância do mundo. Amém? Então você consegue entender essa dimensão. Então você entende essas duas questões. Você não é Barrabás, então você não faz uma revolução armada, você não cria guerra, mas você luta espiritualmente. Você segue ali, né? Efésios 6, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Olha a linguagem de guerra. Você percebe a linguagem de guerra? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí vem, então aqui depois ele fala né, cingivos, né, no 14, né, com a verdade, né, vestivos firmes, cingivos com a verdade, e vestivos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e com isso vigiando com toda a perseverança e súplica. Você veja bem, você está lutando. Você não luta no mundo físico, você não faz rebelião física, mas você incomoda os céus. Nas regiões celestiais, você está guerreando. Amém? Então, esse é o cristão, né? Esse é como nós somos instruídos a fazer, né?
Então, está resumido para mim no versículo 7, nesse capítulo que nós estamos estudando, versículo 7. Dá uma olhada. Então, o que Paulo nos aconselha? Pagai a todos o que lhe é devido. Todo mundo tem o que é devido. Amém? No mundo físico, no mundo espiritual, nós agimos na justiça de Deus. Pagai a tudo o que é devido. Veja bem, a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Você consegue entender isso? Né? Jesus, isso aqui ele está parafraseando o que Jesus disse, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? César era justo? César era bom para os judeus? Não. Mas Jesus viveu sob o império de César e Jesus pagou imposto a César. Amém? Lembra quando veio o cobrador de imposto? Jesus então manda ali pegar o peixe e no peixe ele tira a moeda e ele dá a César. Ele fala, quem que é essa figura que está impressa na moeda? César. É o César, né? É o imperador. Ele fala, então dá a César o que é de César. Sabe, irmão? O que nós buscamos? Nós buscamos uma justiça terrena ou uma justiça divina? Você acredita que as pessoas do mundo, o mundo físico, tem uma justiça para você suficiente? Você se conforma com as coisas do mundo? Romanos 12, 2, ó. Estou fazendo você lembrar da palavra. Você se conforma com as coisas do mundo? Ou você não se conforma? Amém? Se você não se conforma, você luta pela justiça divina. Você se reveste, então, de toda a armadura espiritual. Amém? Então, isso é muito interessante a gente notar isso, porque se a gente lê isso daqui desapercebidamente, a gente vai falar assim, não, Paulo estava errado, Paulo tá escrevendo isso aqui, mas ele não conhecia o político de hoje, o fulano de tal, né? O cara roubou, fez um monte de coisa, o cara prende pessoas inocentes, o cara mata, o cara... E como é que ele pode falar que Deus é que manda? Deus é que permite. Amém, irmãos? Porque Deus é justo e jamais Deus vai nos permitir injustiça. A Bíblia diz que então que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós temos promessa dentro das dificuldades. Nós temos promessa dentro do mundo injusto. Nós temos justiça dentro do mundo injusto. Deus se levanta com justiça sobre a minha e sobre a sua vida. Porque você não é como aqueles que não têm esperança. Você não é como aqueles que não lutam espiritualmente. Você luta espiritualmente. Amém? Então você se levanta em oração, você se levanta em consagração, você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Então você vence todo esse mal. Nós passamos por cima das dificuldades. O mundo, a história da igreja, a história da Bíblia e depois a história da igreja, ela é repleta de milagres. Amém? Pessoas que estavam condenadas ali no corredor da morte, mas Deus fala, você não vai morrer ainda. E Deus livra aquela pessoa, porque Deus, ele é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não há governo, não há principado, não há potestade que nos livre do amor de Cristo. Lembra? Quem nos livrará do amor de Cristo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Amém? Então, irmãos, quando Paulo fala isso, ele está falando uma verdade. Tudo isso Deus colocou, mas nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? E assim nós vamos vivendo com uma cultura cristã diferente no mundo. E parece que o nosso tempo acabou, poxa vida, hein? Não terminamos o 13. Mas foi importante a gente refletir, né, sobre esses primeiros 7 versículos. Eu quero que você, se possível, leia né, na semana e veja se tem alguma coisa que te incomoda sobre isso tudo que ele falou, que Paulo fala das autoridades. Pode ser que tenha alguma coisa que você não engula. Não, essa pessoa não é... Como é que é ministro de Deus, uma pessoa assim? Então você leva a Deus, traz para a gente, nós vamos orar. Nós precisamos entender que, apesar de tudo, Deus está no controle do nosso país, da nossa vida e de tudo mais. Amém. Amém? Amém. 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 Então,
estamos na metade do 13, né? Fazemos mais 2 capítulos, acho que, para terminar tá uma acabando. vez. Vamos fazer festa. Deixa eu ver, peraí. Vamos fazer uma festa aí. A gente hoje não pode